Em Go, a instrução if é usada para controlar o fluxo de execução do programa com base em uma condição booleana. Se a condição for verdadeira, true, o bloco de código dentro da instrução if é executado. Se a condição for false, ou false, né, o bloco é ignorado. Então vamos aqui ao código. Eu trouxe esse exemplo aqui porque a gente vai realizar a raiz quadrada dos números. E no caso, também a raiz quadrada de um número negativo. Então, se você não sabia que é possível a gente fazer isso. E tem a forma para conseguir fazer isso. Então, como é feita a raiz quadrada de um número negativo? Nós vamos colocar aqui dentro, e a gente está falando do if, a gente precisa do if para poder conseguir fazer isso. Então, eu vou colocar aqui o if, a gente começa dessa forma, ó. Veja que aqui está a dica para a gente, ó, o if, e no caso aqui a condição, a gente coloca. Aí aqui a gente vai colocar a condição se x for menor do que zero, ou seja, se x é um número negativo. Aí eu abro parênteses aqui e fecho, e aqui dentro eu coloco o código que eu quero executar. Lembra lá? Esse código aqui, o bloco de código, só vai ser executado se a condição aqui for verdadeira ou true. Se for falsa, ela não será executada. Por exemplo, 9 não vai passar aqui dentro desse código, porque não é menor que zero. Só o segundo aqui que vai passar. Então vamos colocar aqui o código que faz a raiz quadrada de um número negativo. O que eu fiz aqui? Se x for menor que zero, um número negativo, eu vou realizar a raiz quadrada desse número em formato negativo positivo. Ou seja, eu vou pegar esse menos 4 aqui e vou transformar ele em um número positivo. Por isso que eu coloquei o menos aqui. Menos com menos é mais. Aí vai ficar 4. Aí quando eu realizo a raiz quadrada de 4, ele vai concatenar com i. É assim que a gente faz a raiz quadrada de um número negativo. Então, por isso que a gente precisou aqui do if para fazer. Se é um número negativo, ele vai executar esse código aqui. Se não for, ele vai executar esse outro código aqui. E o que esse código aqui faz? Ele, no caso, utiliza a função de raiz quadrada do pacote math. E eu utilizei esse sprint aqui do fmt para formatar. No caso aqui a gente não fez nada demais, é só o mesmo valor. Eu pego esse valor e transformo ele como em uma string. Veja aqui que o retorno é uma string. Como aqui eu retorno uma string, aqui eu preciso também retornar uma string. E aqui dentro, veja que eu estou chamando a própria função aqui, de raiz quadrada. Então, ele vai entrar aqui dentro, vai avaliar a condição, no caso do menos 4, vai ser verdadeira. Ele vai entrar aqui, vai chamar a função como 4 positivo, vai passar por aqui, vai ser falsa, e ele vai executar esse daqui, que no caso vai ser 2. E daí, ele vai concatenar 2 com i, e daí vai ser o retorno 2i. Vamos ver isso executando? Aí veja que ele retornou para a gente, ó, 3, e no caso do número negativo, ele coloca um i na frente. Vamos colocar aqui um outro número, vou colocar aqui 64. Veja que ele coloca ali 8. Então é assim que a gente realiza a raiz quadrada de um número negativo com a ajuda do if.